A paz do Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 4, o justo juiz. E o que é juiz? Aí eu coloquei aqui algumas figurinhas, né? Será que é um juiz de um tribunal? Será que é o juiz, né, que a gente vai estar falando de um jogo de futebol, de um jogo de vôlei? Que tipo de juiz nós vamos estar falando, né? E o que é ser juiz? Então, o juiz é um funcionário público que tem por função ministrar a justiça. Ou é a pessoa que serve de árbitro em alguma pendência ou competição, quer dizer, que vai julgar ali aquela competição. E é aquele que pode ou sabe julgar e avaliar com justiça. Hoje nós vamos estar estudando essa pessoa que tem esse poder, que é aquele que sabe todas as coisas e por isso pode julgar, avaliar e dar a sentença com justiça sem nenhuma falha. Por mais que o juiz, né, de um tribunal que vai estar julgando uma causa, uma situação, por mais que ele seja estudioso, por mais que ele escute as testemunhas, por mais que ele analise os fatos, ele pode cometer uma falha. Né? Ele pode sim falhar e condenar alguém justamente ou liberar uma pessoa que não deveria, não sabemos, mas a gente tem que ele é o justo juiz, né? E esse justo juiz é Deus, e ele nunca vai julgar uma causa e vai ter falha. Ele é justo, né? Porque ele conhece tudo, ele sabe todas as coisas, ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã, ele sabe os pensamentos, ele sabe as situações, ele sabe de tudo, ele não precisa nem escutar as testemunhas, não precisa, porque ele conhece. Então é o nosso Deus, o justo juiz, e nele não há falha. E qual o tempo para Deus julgar as causas? Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou nessa situação, isso é mais justiça, por quanto tempo? Mas qual é o tempo que Deus tem para julgar, né? O tempo do julgamento está nas mãos do justo juiz. Às vezes, aos nossos olhos, está demorando, parece que tudo é muito injusto. Mas quando a nossa vida está nas mãos dele, devemos descansar e até aquilo que parece ser mal e injusto tem um propósito. E ele cuida de nós em todas as coisas. Né, de nós e das coisas, vamos dizer assim. Então, o nosso justo juiz, ele sabe o tempo exato de cumprir essa causa, de dar a justiça, né, de dar o veredito final. Por mais que a gente ache que está demorando, isso é muito injusto. Não tem situações que a gente fala, puxa, isso é injusto, puxa, não poderia ser assim, mas você pode ter certeza que um dia Deus vai julgar esta causa. Vamos estudar a causa de Daniel. Daniel vivia no reino de Judá. Lembra da aula passada que a gente comentou que Israel ele foi dividido em 2 reinos, né? O reino do norte, que é o reino de Israel, que a capital é Samaria, e o reino do sul, que é Judá, que a capital é Jerusalém. E Daniel vivia nessa parte de baixo, na parte do sul, no reino de Judá. Ele era um jovem de uma família nobre, de uma boa educação, tinha uma boa aparência e com certeza servia a Deus. Mas ocorreu o cumprimento da promessa de Deus em que permitiu que o exército estrangeiro invadisse aqui Jerusalém e levassem cativos. E Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia e seriam escravos de Nabucodonosor. Essa situação você deve falar assim, puxa, um jovem, né, que era educado, que servia a Deus e vai ser levado cativo, parece ser injusto, não parece? Mas não é injusto. O nosso Deus, ele sabe de todas as coisas e tudo tem um propósito. E aqui uma curiosidade, Daniel viveu na mesma época que o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. A gente fala que eles são contemporâneos, que viveram na mesma época. Vamos prosseguir? Daniel e seus amigos. Deus cuida de nós, mas devemos fazer a nossa parte. Nabucodonosor pediu ao seu servo Aspenaz que escolhesse entre os escravos de Judá que fossem, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, entendidos do conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Então aqui, por que eu estou falando assim? Que Deus cuida de nós e nós temos que fazer a nossa parte. Provavelmente, dá a entender que Daniel, pela palavra dele, que Daniel e seus amigos, ele era de uma família nobre. Só que eles não são esses riquinhos, sabe? Não vou fazer nada, meu pai tem muito dinheiro, não precisa. Não. Eles estudavam, eles procuravam conhecer as coisas, não era preguiçoso, entendeu? Essa que é a verdade, eles se esforçavam, eles estudavam, apesar de serem nobres e tudo mais, eles poderiam falar, eu não vou
não vou me dedicar tanto. Eu sou de uma família rica, pra quê? Né? Vou aprender só a ler e escrever aqui e tá tudo certo, mas não. Né? E eles tinham uma boa aparência e tudo mais. Quando a gente fala boa aparência, não pensa só que é uma pessoa, ela já é linda, maravilhosa no nosso padrão. Ter uma boa aparência é você também saber se comportar, você saber se vestir no momento certo, adequado. Imagine você ir numa festa de casamento e de bermuda, camiseta regata. Ali não é o lugar, não é uma boa aparência. E se você vai pra praia, de terno e gravata também, você vai escandalizar. Ali não é lugar de terno e gravata. Então são pessoas que sabiam se comportar nos locais, sabiam se vestir, tinham uma boa aparência, cuidavam do cabelo, provavelmente da barba, né? Então, é isso que quer dizer boa aparência. E aí, Nabucodonosor falou assim, olha lá dentro dos escravos que a gente trouxe, lá de Jerusalém, e vê que se tem esses jovens. E eles foram separados, né? Daniel e seus amigos foram separados, mas além de terem conhecimentos e habilidade secular, que é isso que eu estou falando, de estudo, de procurar, que eles eram, sabia, né, da ciência, das letras e tudo mais, eles tinham uma coisa que é o principal para qualquer pessoa. Eles tinham o temor e a fé em Deus. Então é isso que nós devemos buscar, adolescente. Você precisa buscar o conhecimento, você precisa se estudar, mas acima de tudo isso, você precisa ter o temor e a fé. E aqui eu vou abrir um parênteses. Às vezes eu escuto alguns jovens falando assim, adolescentes, eu não tenho condição, eu queria estudar numa melhor escola. Olha, eu concordo que às vezes a gente gostaria de estudar no melhor lugar, que a gente gostaria de fazer algumas coisas, mas hoje nós temos uma facilidade, nós temos a internet. Você pode sim aprender algumas coisas sozinho, autodidata. Tem coisas ruins na internet? Tem, mas tem coisas muito boas, tem mais coisas boas do que ruins, que você pode buscar, que você pode aprender a fazer, que você pode aprender, vamos supor, línguas, falar um inglês, falar um espanhol, você pode aprender sozinho. Aí você fala, irmã Renata, mas é muito difícil, mas hoje tem cursos fáceis, tem coisas que você pode fazer, você pode aprender ali, tem no YouTube, tem lá os tutoriais para você assistir, então busque isso. E mais acima de tudo também, o quê? O temor e a fé, ore ao Senhor. Nesse momento de pandemia, nesse momento que está o estudo, as coisas estão tão assim, difícil, né? Vocês têm que prestar atenção no futuro de vocês. Porque assim, são anos que vocês, se vocês não se dedicarem, se vocês não se prontificarem a fazer alguma coisa, serão anos perdidos. Então, busca o Senhor, ore, aproveita a oportunidade que está tendo e também estude, tá bom, adolescentes? Só que assim, Daniel e seus amigos, eles não ficaram revoltados com Deus por terem sido levados cativos e achando que tudo aquilo é uma injustiça. Muitas vezes as pessoas ficam bravas. Isso não devia ter acontecido comigo, isso é uma injustiça, Deus não está vendo o que eu estou passando? Muitas vezes a gente fala isso. E os amigos de Daniel e os seus amigos, eles não pensaram assim. Olha, pensa bem, eles estavam lá, eles eram de uma família nobre e tudo mais, eles foram levados cativos, eles seriam dali para frente escravos, eles não teriam a liberdade. Mas em nenhum momento eles murmuraram, em nenhum momento eles ficaram revoltados, porque eles sabiam a palavra de Deus e sabiam que se tivesse fé e confiasse no Senhor, o Senhor faria o melhor para eles. Então é isso que nós devemos ter no nosso coração. Ainda que naquele momento parece ser injusto, saiba que tem um Deus que olha por você. Aí começou aqui o primeiro desafio de Daniel e seus amigos lá na Babilônia com Nabucodonosor. Nabucodonosor falou assim, olha, esses jovens que vocês separaram, eles vão comer da mesma comida que eu como. Então do banquete do rei vocês vão dar, porque eu quero eles fortes, viçosos, bonitos, com saúde, e é assim que eu quero. Só que Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Por quê? Provavelmente aquela comida que era levada ao rei, ele era oferecida para ídolos, né? E também outra coisa, o povo de Israel, eles tinham a lei e tinha comidas que eles não poderiam comer, né? Tem uma regra lá. E aí eles falavam assim, olha, é melhor Daniel falou assim, eu não quero me contaminar com isso, eu quero seguir a palavra de Deus, que está lá na lei, e também, provavelmente, para ídolos, e a gente não quer isso. E aí Daniel fez o quê? Ele conversou com o dispenseiro, que é a pessoa que servia lá, e falou assim, olha, faça um teste com a gente, deixa eu comer só legumes e tudo. Aí a pessoa ficou com muito medo, né? Ele falou assim, não, imagina. Ele fala dispenseiro, talvez aqui seja o cozinheiro, está lá em Daniel 1, o 11, o 12 e o 15. E aí ele fala assim, faz um teste com a gente então. Por 10 dias, né? Daniel fala para ele, por 10 dias você nos dê legumes, comidas diferentes do rei.
é só os legumes, a água, e você vai ver se a gente vai estar melhor ou não. E passados os 10 dias, realmente Daniel e seus amigos estavam mais vistosos, a Bíblia fala mais gordos, né? Então estavam mais fortes. E então Deus também já começou ali a agir na vida deles, né? E ele pôs isso no coração. E aí, adolescente, vai uma dica. Quando você for comer, sempre ore pela sua comida, mesmo que seja feita na tua casa, pela sua mãe, pela sua avó, sua tia, não sei. Ore, agradeça a Deus, dê graças a Deus. E se você estiver fora, for no restaurante, for no McDonald's, agradeça a Deus e peça para Deus repreender todo o mal, porque você não sabe como foi feita aquela comida. Então, ore sempre agradecendo a Deus pelo seu alimento. E aí, esses jovens, né, o Daniel e tudo mais, eles ficaram bem. E tem mais, Deus, aqui em Daniel 1:17 diz: quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias, mas Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E assim, então, por eles terem não colocado o coração de não se contaminar com o manjar do rei, com a comida do rei, de comer a comida lá, né, aquele banquete, e se contentarem em comer apenas legumes, para quê? Para seguir a lei, para seguir tudo mais. Não é que eles só poderiam comer legumes, tá, gente? Não é isso. É que ele queria uma comida diferente que não fosse a mesma do rei. O Senhor o abençoou ainda mais. E a Daniel, além de todo o conhecimento, ainda deu o entendimento de visão e sonhos, interpretação de sonhos. E aí, no final dos 3 anos, porque o rei Nabucodonosor falou: olha, eles vão ficar aí 3 anos para aprender a língua dos caldeus, vai se alimentar aqui do meu banquete e tudo mais. Quando chegou ao final dos 3 anos, eles foram apresentados a Nabucodonosor. E olha só o que está escrito lá em Daniel, capítulo 1, do 19 ao 20. E o rei falou com eles: entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, quer dizer, ficaram servindo o rei ali direto. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que os reis lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos, quer dizer, mais sábios, do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. Então, a gente observa aqui que mesmo eles ali cativos, eles foram fiéis a Deus e o Senhor deu em dobro para eles em sabedoria, e aí eles começaram a viver aqui no palácio e servindo direto Nabucodonosor. E antes de eu entrar aqui no Daniel da Cova dos Leões, ainda teve um episódio que eu não coloquei aqui na nossa lição. Foi quando Nabucodonosor fez aquela estátua dele grandona e pediu para que todos adorassem, e os amigos de Daniel não se prostraram. Né? Não se prostraram, e ele falou: olha, a gente vai tocar a buzina novamente, a gente vai dar uma chance para vocês, se vocês se prostrarem, ótimo, se não se prostrarem, vocês vão para a fornalha. E os amigos de Daniel não se prostraram, e Nabucodonosor jogou os 3 na fornalha. E o que aconteceu? Quando Nabucodonosor olhou, não viu apenas 3, mas viu 4, e um deles era semelhante ao Filho dos Deuses, que com certeza era nosso Deus que estava ali, o Senhor Jesus estava ali com eles. Né? E eles não se queimaram, nem estavam chamuscados, nem nada. Então, mais um livramento que o Senhor deu. Também teve um episódio antes desse, né, que Daniel decifrou lá um sonho e tudo mais. Nenhum dos magos conseguiu, mas Deus mostrou para Daniel. Então, Deus sempre se fez presente na vida desses jovens. Né? Por quê? Porque eles eram fiéis. E aí teve um episódio aqui do Daniel na Cova dos Leões, que já tinha passado muitos anos aí, ele já não era mais jovem, mas ele permanecia fiel, já fazia anos que ele estava como escravo, porque mesmo ele vivendo no palácio, mesmo ele estando ali, ele sempre vivia num momento de tensão, porque ali não era a cultura dele, ali não era o povo dele, né? Tinha pessoas do povo? Tinha, só que ali eles estavam submissos a quem? A Nabucodonosor e depois aos outros reis que vieram, né? Então, Daniel sempre se permaneceu fiel. E nesse período, o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e o rei Dário passou a reinar. Muitos auxiliares, príncipes e governadores tinham inveja da posição de Daniel junto ao rei e elaboraram uma estratégia para jogá-lo na Cova dos Leões. Passou-se os reis e Daniel estava ali, sempre fiel a Deus e sendo uma pessoa justa. E aí diz aqui: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então Daniel sobrepujou a estes 3 presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então esses presidentes e os príncipes procuravam achar uma ocasião contra Daniel,
né, a respeito do reino, mas não podia achar, porque ele não tinha culpa, não tinha nada, ele era fiel, ele permanecia fiel e não achava nenhum erro em Daniel. E aí esses presidentes, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma lei, um edito e pediram para que o rei confirmasse. Né? E ele dizia assim, ó, a confirmar a proibição de que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Mas mesmo tendo essa lei, Daniel ficou firme, se manteve fiel a Deus em todo momento, e ele orava 3 vezes ao dia, e foi visto e levado ao rei e jogado na cova dos leões, porque as pessoas estavam vigiando Daniel, viu ele orando e falou, olha Deus, ele está orando, Deus não, rei Dário, né? Ele está aqui orando, não seguiu o que o Senhor falou aqui na lei. E aí o rei gostava muito de Daniel, e ele não queria jogar. O rei queria voltar, mas ele não podia mais porque ele já tinha selado, ele já tinha confirmado essa lei. E ele ficou muito triste, o rei, né? Mas aí não teve jeito, Daniel teve que ser jogado na cova dos leões. Porém, lá em Daniel 6, do verso 21 ao 22, diz assim, que então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O rei chegou lá, né, na cova, falou, Daniel, o seu Deus te livrou? E aí Daniel responde isso, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Veja que coisa maravilhosa. Os os inimigos, né, de Daniel fizeram o quê? Eles elaboraram uma lei para que prejudicasse Daniel. Aí Daniel foi jogado sim na cova dos leões, estava lá na cova, só que Deus deu uma ordem aos leões. Imagina, você acha que um leão não iria comer? Imagine que era mais de um leão, você acha que eles não iam atacar Daniel? Mas Daniel ficou ileso. Deus fechou a boca dos leões e não comeu Daniel. E aí o que aconteceu? O rei pegou e falou assim, olha, essas pessoas que fizeram isso, né, que elaboraram essa lei, que fizeram com que eu jogasse Daniel nas covas dos leões, quem vai ser jogado lá será ele e a sua família. E essas pessoas, esses príncipes que tinham elaborado essa trama contra Daniel, foram jogados, ele e a família, e antes que eles caíssem, diz a Bíblia que os leões já pegavam ele, e eles foram devorados pelos leões. E aí que vem o melhor, porque o rei fala assim, ó, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Então veja aqui que o nome do Senhor foi glorificado. Parecia sim ser uma injustiça, né? Daniel ser jogado, e é uma injustiça jogar ele lá na cova dos leões. Porém, o nosso Deus usou essa situação porque ele tem um propósito, e o nome do Senhor foi glorificado. É a justiça de Deus. O nosso Deus jamais fará uma injustiça e nada ficará impune. Ainda que não se receba o galardão ou que não se veja a justiça enquanto se está vivo, haverá um dia em que as pessoas fiéis e tementes a Deus receberão o seu galardão e os infiéis receberão o castigo. Adolescente, olha, nada vai passar impune. Nada. Aos olhos do Senhor, o Senhor vai ver tudo. Então, se nós fizermos o bem, o Senhor vai nos dar um presente, uma recompensa boa. Mas se nós fizermos o mal, o Senhor vai nos dar um castigo, né? Que é a condenação eterna. Então, isso é para a gente, isso é para todos nós, todos os seres humanos vão passar por isso. Então, se formos fiéis a Deus, o Senhor vai nos dar uma recompensa. Se nós não formos fiéis, sofreremos os danos disso. Tem momentos que já é quando estamos vivos, que nem lá os amigos de Daniel, eles estavam ali perante a estátua e o Senhor os livrou lá na fornalha. Ali o Senhor já livrou na hora, já deu uma recompensa positiva para eles, glorificou. Daniel na cova dos leões, a mesma coisa. Foi instantâneo, as pessoas estavam ali torcendo para que Daniel morresse. E justamente que Daniel não fez nada, apenas orou a Deus. E eles já sofreram o dano ali mesmo. Né? E existem outros casos que a gente vê às vezes na televisão, ou a nossa vida mesmo, a gente fala assim, puxa vida, será que essa pessoa vai sair impune?
Não vai acontecer nada, ainda que os nossos olhos não vejam aqui na terra. Vai ter um dia do julgamento final. E é isso que me preocupa, adolescente. Enquanto nós estamos aqui, a gente tem tempo de se arrepender, a gente tem tempo de pedir perdão, a gente tem tempo de tentar corrigir a situação. Mas vai ter um dia, né, quando nós morrermos, ou que o Senhor chegar lá, né, na grande tribulação, no final do milênio, que vai ter o grande julgamento, ali já não tem mais chance. Então, que nós venhamos ser fiéis a Deus. Estude, faça a sua parte, viva a sua vida de adolescente, mas sempre com temor no Senhor. E Ele sempre, o Senhor vai te ajudar, Ele vai estar na frente. Ainda que pareça que está injusto, ainda que pareça que está difícil, às vezes nem que parece, está difícil mesmo, mas Deus há de te ajudar. Amém? Tem um versículo aqui que fala bem isso que eu estou falando. Ó. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, quer dizer, se nós ficarmos fiéis, nós teremos uma coroa, a coroa da vitória. Vamos lá. Perguntas. Quem é o nosso justo juiz? Quem foram os contemporâneos de Daniel? O que aconteceu com os homens que fizeram a lei para jogar Daniel nas covas dos leões? Além dos conhecimentos e habilidades secular, o que Daniel e seus amigos tinham? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus, assim, uma boa semana. Ore, louve ao Senhor. Amém, adolescentes?